Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Maravilhoso e abençoado dia na presença do Senhor Jesus, para todos nós. Vou trazer um pouquinho da palavra de hoje para vocês. Vou tentar ser breve, tá? Mas a gente tem que ter o alimento diariamente, né? Então, por isso que eu estou aqui, obedecendo, né? E por amor, por sentir prazer em fazer isso. A minha devocional hoje veio lá de 1 Samuel 15. Já abram a Bíblia de vocês, 1 Samuel 15. Vou tentar deixar o microfone bem pertinho para que fique bom para vocês. A devocional ela fala assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Afaste-se do rebelde. Afaste-se do rebelde, ele não te ouvirá. Mentirá e fará da mentira própria a sua verdade de vida. O rebelde se considera vítima, perseguido, um negociador de valores inegociáveis. O rebelde é um crítico enfático que busca angariar pessoas ao seu mundo crítico. O rebelde só consegue ser amigo de quem concorda com ele. Do contrário, o amigo se torna o mais novo inimigo por discordar dele. O rebelde cria ambientes de proibição e constrangimento aos que estão ao seu redor. Seu grau de rebelião gera medo e aflição em quem convive com ele. Por favor, por, por pavor de retaliação e punição, né? Gera medo e aflição em quem convive com ele, por pavor de retaliação e punição. Deus não conversou com Lúcifer, ele o expulsou do seu convívio e ambiente. Essa é a parte da minha devocional que vem falando sobre a rebeldia, de quem é rebelde, quem não obedece a Deus. É uma pessoa que não obedece, que prefere sacrificar, né, do que obedecer. E essa pessoa, ela se dá por vítima, né? Ela se faz passar por vítima, por coitadinho, e quer que todas as pessoas concordem com ela. E quando aquela pessoa, uma pessoa, né, mesmo sendo seu amigo, não concordar com ela, ali já se torna o seu inimigo, porque ela quer estar no centro de tudo, ela quer ter a certeza de tudo. E ela prefere seguir em desobediência ao Senhor, né, em rebeldia. Então aqui a gente vai ver a desobediência de Saul e a sua rejeição. Como é um capítulo um pouquinho extenso em leitura, né, eu vou tentar dar uma resumida para vocês, mas eu peço que vocês leiam na Bíblia de vocês por completo, tá? Eu vou ler os primeiros e vou tentar dar uma resumida mesmo. 1 Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aqui foi uma ordem dada por Deus, né, enviada por Samuel, que era um juiz, né, e era sacerdote, né, do Senhor mesmo, para conversar ali com o povo. E ele aí, quando o povo escolheu um rei, né, Samuel sempre ia passando as instruções, né, conversava com Saul, né, dava as instruções a Saul, orientava através de Deus, né, através do que Deus mandava que ele fizesse. Então,
ele deu essa ordem, né? Quando o povo, né, estava no Egito, né, ali em escravidão, que saiu do Egito, porque como ele fala aqui, que o povo de Amaleque, né, no caso os amalequitas, né, foi um povo que se colocou no caminho de Israel, né, se colocou no caminho tentando, né, era as nações inimigas ali, e tentando fazer com que o povo se corrompesse, né? Um empecilho, na verdade, se coloca à frente do povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel não avançasse, né? Porque quando eles estavam no Egito, que Deus tirou o povo de lá, né? A ordem era clara, que não era para o povo tomar nenhum dos seus das pessoas, né? Das outras nações, dos outros povos, não era para tomar eles como escravos. Por quê? Porque eles sabiam o que era ser escravo, eles tinham vivido na escravidão, então não era para eles fazer a mesma coisa com as outras pessoas, porque o Senhor já tinha tirado eles da escravidão. E não era para casar com as mulheres para que isso não se corrompesse, né? O intuito maior do Senhor é para que não levasse Israel à idolatria. É por isso que essas guerras, né, aconteceram muitas guerras ali com as nações inimigas, né? Porque o intuito maior do Senhor era manter o povo adorando Ele. Ele é o único Deus. Então eles não poderiam se corromper. Eles não poderiam. E aí o povo ali, os homens, né, viam né, as mulheres bonitas, e ali esqueciam do que Deus tinha falado, se casaram, tomaram o povo para ser escravos dele, né, levaram como escravos, né, o povo que o Senhor disse que não era para se relacionar. Então ali o pecado foi entrando, né? Eles foram se deixando seduzir, e eu não julgo eles, porque nós nos distraímos muito fácil. Nós desviamos o olhar de Deus, o olhar de Jesus com uma facilidade, né? Então o povo era da mesma forma como é hoje. Se distrai fácil, desvia o foco de Deus com muita facilidade, colocando outras coisas acima de Deus. Então o povo fez a mesma coisa ali e deixou, né? Foi deixando ali que outras nações, porque o intuito de Deus, quando ele tirou do Egito, é porque ele ia levar para uma terra que já tinha sido comprada para eles, para Canaã, a terra prometida, né? Então já tinha um lugar certo para botar o povo de Deus. Então as nações, elas tinham que, o povo inimigo, ele tinha que ser tirado, porque aquela terra já era do povo que Deus tinha separado, né, do povo de Israel. Então não era para deixar ninguém, mas aí, né, vocês vão ver a desobediência, né, o que é que leva, mas aí o Senhor continuava, tinha uma promessa a ser cumprida, tinha que tirar aquele povo. Por quê? Porque o intuito de Deus, né, é que preservasse Israel, preservasse a nação de Israel ali, sólida, né, firme, confiante nele, né, andando nos caminhos retos do Senhor, para que pudesse vir o Messias. Mas Satanás, Satanás, ele não tava feliz com isso, e isso a gente já vê desde o do princípio ali, né? Ele sabia que já tinha uma palavra, uma promessa de salvação. Então, o que ele pudesse fazer, né, de colocar nações inimigas para destruir o povo de Israel, para que não o Messias não viesse, o que ele pudesse fazer, ele ia fazer, né? Então, a minha Bíblia até vem explicando aqui bem direitinho que, olha, Deus havia ordenado a destruição total dos amalequitas, incluindo mulheres e crianças. Amaleque era neto de Esaú, né? Esaú, para quem, né, não sabe, Esaú era irmão de Jacó, né? Eles eram gêmeos, né? Nasceu Jacó, né? Tinha Jacó
e tinha Esaú, né? Deixa eu só lembrar direitinho para ver se eu não estou me confundindo, porque é tanto nome bíblico, né? Tanto nome bíblico, mas é exatamente isso. E aí Jacó teve aquela descendência toda, né? E aí teve José, que tudo contribuiu, né? Até mesmo as coisas de ruins que aconteceu com José, mas era já contribuindo para que José pudesse, né, chegar onde chegou, né, ali com o povo e tal, e aí no Egito e tal. E aí a gente vai vendo a continuidade, né? O povo ali foi se desviando, né? E aí chegou um tempo que tinha que ser tirado, né, o povo ali do Egito, senão ia acabar de vez com Israel, né? Mesmo o povo se multiplicando, mas o povo estava sendo escravo, né? Eles chegaram ali em Israel aliás, no Egito como uma nação muito pequena, né? Pequena, mas o povo era um povo que se multiplicava muito, né? O povo de Deus, né? Deus era que ia dando crescimento, mesmo que tentassem acabar ali. Então, isso se tornou um perigo, né? Para as nações inimigas, né? Então, isso foi se tornando um perigo, algo que amedrontou o povo, porque estava tomando uma proporção muito grande, o povo de Israel, né, estava crescendo. Então, as nações inimigas, né, a maioria, né, como vem dizendo aqui, ó, Amaleque era neto de Esaú, ou seja, não era filho de ou neto de Jacó, não, foi uma nação que nasceu ali de Esaú, né? E a gente sabe que Deus separou quem? Jacó, né? O separado ali, o que recebeu a bênção, foi Jacó, né? E o povo nômade frequentava, lutava contra Israel. Era um povo nômade, né? Que lutava contra Israel. E aí Deus, né? Fez o quê? Quando escolheu Saul, vamos lá, finalizar, vamos terminar, tem algo ali para ser feito. Vamos tirar o povo né, os amalequitas do caminho. Vai lá e termina o que tem de ser feito, né? Destrua totalmente aquilo que eles tiverem, né? Destrua toda a nação, né? E destrua tudo, né? Ele falou aqui, ó, homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, carneiros, tal. Saul convocou todo o exército, todo o povo, né? Para que fosse enfrentar essa nação, né? Então, eu estou dando uma resumida aqui para vocês, né? Como vocês vão ver no capítulo 4, ele convocou, fez a contagem dos homens e tal, e levou todo o exército. Aí, quando chegou, né? Vão embora, afaste-se ainda do meio dos amalequitas, tinha um povo que estava lá, e aí eles ordenaram que o povo saísse para que só ficasse aqueles a quem o Senhor tinha designado para que eles fossem e destruíssem. Então, eles afastaram os outros e enfrentaram, né, os amalequitas. Só que aí é que tá, né? Saul ele não obedeceu totalmente. A gente vai ver aqui, ó. Os cananeus, né, se retiraram do meio dos amalequitas, então Saul derrotou os amalequitas desde Ávila até chegar a Sul, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag. Aí você já vê o erro, né? Vocês já podem perceber o erro aí. Agag era o rei de Amaleque, né, dos amalequitas. Então ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo os animais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. O que não tinha valor, né, o que era desprezível, eles cumpriram com a ordem que o Senhor mandou. Mas o que era bom, eles tomaram para si, né? Eles não se atentaram à ordem que Deus deu, que era para destruir tudo. Ainda pegaram o rei, né? Saul pegou o rei, né, para se vangloriar, né, ali.
e na frente do rei e ainda pegou todos os despojos, o que era bom, ele pegou. Ou seja, ele teve apego àquilo ali. Sabendo ele que obedecendo a Deus, ele ia ter muito mais. Mas ele viu aquilo que era bom, os olhos cresceram e pegou, junto com o povo. Né? Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aqui Deus lamentou por ter escolhido ele como rei, porque Saul ele já estava escolhendo outros caminhos. Né? Ele já vinha, na verdade, anteriormente, vocês podem acompanhar aí, nos outros capítulos, que ele já vinha se desviando com mentiras, né? E aí, ainda por cima, passa, né, pela ordem de Deus, ele escolhe obedecer a si mesmo, se colocar como Deus, no lugar de Deus, né? E assim, Saul, ele recebeu o Espírito Santo, né, de Deus, ele profetizou, nós podemos ver isso. Ele foi um homem que, assim, Deus constituiu e ele tinha tudo para dar certo, mas ele escolheu andar nos caminhos errantes. Mesmo ele tendo recebido o Espírito Santo, ele tendo profetizado, né, ele no início ele teve a mudança ali, ele mudou realmente, né, tinha tudo, né, parecia que ia dar certo, que ia ser um rei bom, mas no meio ele se desviou. Por quê? Porque o coração dele, o Senhor, ele vê o nosso coração, né, o coração dele não estava em Deus, ele não quis permanecer em Deus. Tá? Ele era um rei que, né, ele foi sendo provado, né? O coração dele foi sendo provado e o coração dele estava muito mais na sua própria glória, sabe? Em coisas e não em Deus, tá? Ele queria ser adorado e não adorar a Deus, porque ele queria que o povo respeitasse, que o povo adorasse. Vocês vão ver isso mais na frente, né? Então Samuel ficou triste e chamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Aqui ele já tinha levantado um monumento para ele, ou seja, a glória ele queria para ele mesmo. Não temos dúvida que ele se colocou no lugar de Deus. Ele levantou um monumento, como se diz, aqui o que eu fiz, né? Aqui foi eu que fiz e não Deus, né? Foi eu que fiz isso aqui. E ele fez ali um monumento, né, para ele. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. É como é mentiroso, né? Você já vê a maldade aí. Porque ele não tinha feito o que o Senhor tinha mandado. Mas ele disse, né? Seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Aonde que ele executou? Né? Pela metade, né? Pela metade. Ele fez o que deu na telha, que pareceu ser bom a ele, o que ia, né, ser favorável para ele, que ele achava, né, que ia ser favorável para ele. Então ele é mentiroso. A gente já vê aí, né? Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? Ali Samuel já confronta. Samuel já estava sabendo, né? De tudo. Saul respondeu: trouxeram isto dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou. E aqui, antes que eu prolongue, quando ele disse aqui, eu trouxe para sacrificar para o Senhor, isso aqui é para Deus, né? Olha a mentira, né? Olha a maldade aí. Para ele, primeiro, né? Ele fala aqui, trouxeram, né? Isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas. Primeiro ele empurra a culpa para o povo, né? Ele tenta tirar o seu corpo de bando e desviar, né, o olhar dele para empurrar para o povo. Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois
para o sacrificar ao Senhor. Né? Ele empurra a culpa para o outro. Ele tira o seu corpo de banda e ele ainda arruma uma desculpa. Né? Ah, é para Deus. Isso aqui não é para mim não, é para Deus. Não é para a gente não. A gente pegou o melhor para Deus. Mas quem disse? Vocês vão ver mais na frente. Quem disse que Deus, né, quer sacrifício? Né? Que Deus sente prazer no sacrifício. Deus sente prazer na obediência. E isso vocês vão ver, né, quando ele fala aqui. Ó, ele diz, fale, Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado, né, por cabeça das tribos de Israel, o Senhor ungiu como rei sobre Israel, o Senhor enviou a este caminho e disse, vai e destrua totalmente esses pecadores, totalmente, né, totalmente, esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor? Mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas, mas o povo, olha a culpa aí, ele tentando, né? Vai ter pessoas que sempre vai tentar tirar o corpo de banda e sempre vai tentar achar um culpado, sempre vai empurrar a culpa para o outro. Lembra do que eu falei aqui? Né? Sempre vão se achar certos, né? Na minha devocional vem dizendo, né? Sempre será rebelde, mentirá e fará da mentira a sua própria verdade. O rebelde se considera vítima, olha, perseguido, um negociador de valores inegociáveis, ou seja, ele negociou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser única e firme, permanecer. Se o Senhor mandou tudo, totalmente, é tudo, é totalmente. Né? Não tem negociação com isso, não. Mas ele negociou, porque ele pensou em si, ele pensou na sua glória, ele pensou no seu bem-estar, no que ele ia ter ali. E ainda empurrou, ele se fez de vítima, ele se faz de vítima. Então, cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas que tomam para si a mentira, né? E faz dela uma verdade. E ainda se faz de coitadinho, para que você tenha pena. Cuidado. Você lembra no final da minha devocional que diz assim, ó, Deus não conversou com Lúcifer, já expulsou ele, né, do ambiente. Então, cuidado, não tem negociação, não tem conversinha, não. Desobedeceu, desobedeceu. E tem que reconhecer que desobedeceu. Né? Aquela pessoa que desobedeceu, mas reconhece o seu erro e volta atrás, como Davi. Davi pecou, né? Mas ele reconheceu o seu pecado, foi lá, pediu a Deus, né, o perdão, se arrependeu genuinamente e o Deus o perdoou. Mas Saul não, Saul tenta tirar o corpo de banda, Saul culpa os outros, Saul se faz de vítima, Saul mente. Então cuidado com essas pessoas, cuidado com essas pessoas, minha gente. Tá? Pelo contrário, deu ouvidos à voz do Senhor, e aqui ele culpou o povo, né? Mas o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Prestem atenção nessa frase, viu? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O Senhor não sente prazer em sacrifícios, o Senhor sente prazer na obediência. E aqui ele diz, a obstinação é como a idolatria. Ou seja, se você está ali, se você é obstinado, se você, sabe, tem amor às coisas, sabe, como ele preferiu, né? E a obstinação é como a idolatria e o culto. Ele fez daquilo ali, ele pegou tudo, né? Ele se apegou às coisas. O Senhor disse que era para eliminar tudo, ele se apegou e fez aquilo ali,
né? Algo para adorar, porque ele tinha apego àquilo ali. Então tomou o lugar de Deus, tomou o lugar da palavra de Deus. Ele passou por cima da palavra de Deus e ele acabou adorando ele mesmo. Ele ainda fez monumentos, né? Porque quando você não está em Deus, quando você não obedece a Deus, quando você não está ligado a Deus, você está ligado a outra coisa. Então, como Deus não era o Deus dele, ele mesmo se tornou seu próprio Deus, ele mesmo deu a ordem, ele mesmo escolheu passar por cima. Então, ele não estava ligado. Lembra de João 15, que fala sobre a videira e os ramos. Para que a gente possa dar frutos, nós precisamos estar ligados em quem? Na videira. A videira quem é? É Jesus. Aquele ramo que não está nele é um ramo que não serve. Uma planta, se você tirar ali o ramozinho dela, ela não vai servir para nada, a não ser para fazer fogueira, aquele talo. Mas se você está nela, você está sendo nutrido pela raiz, você está sendo nutrido pelaquela videira, porque você está conectado nela. Então você vai dar muitos frutos, muitos frutos. Mas Saul não estava em Deus, ele não estava ligado em Deus. Saul, ele deveria ser um exemplo. Deus escolheu para que ele pudesse levar o povo até Deus. Ele tinha que ser um exemplo de obediência, sabe, de retidão. O povo tinha que ver nele algo a ser seguido para que chegue até Deus. Como Davi era. Davi, ele levava o povo a Deus. Davi era o exemplo a ser seguido. Então, Saul tinha que ser o exemplo de obediência. Ele tinha que levar as pessoas até Deus. E não o contrário, levar as pessoas até ele. Então, tudo ele tinha que ensinar as pessoas a consultar a Deus e não tomar as próprias decisões, não influenciar de forma errada, como ele fez aqui. Então, a gente vê que a gente não pode perder o foco, O foco é agradar a Deus, viver em obediência, tá? Não queira comprar Deus com seus sacrifícios, com suas ofertas. Muitas pessoas colocam a religiosidade acima de Deus e preferem fazer sacrifícios que eu digo, vocês sabem o que é, Quando ele fala que é melhor obedecer do que sacrificar, é porque você sabe o que a palavra de Deus quer que você faça, mas você anda em mentiras, você anda corrompendo os bons costumes, passando por cima de princípios e valores, corrompendo realmente os bons costumes, o que nos é ensinado, sabe? Mas ali você, vou fazer isso aqui, vou oferecer, vou fazer essa oferta para Deus. Porque aí Deus já vai me santificar, Deus já vai, sabe, olhar para mim, já vai me abençoar. Eu vou, todos os dias eu vou fazer isso aqui, Eu vou acordar esse horário para falar com Deus, mas aí passa o dia em pecado, passa o dia em desobediência, não busca fazer o que é certo, e aí está ali se sacrificando, sacrifício de tolo, isso é chamado, todos os dias, às 5 da manhã, eu vou ficar de joelho 1 hora, Estou citando um exemplo de sacrifício de tolo. Vou ficar de joelho 1 hora, que é para Deus me abençoar, que é para Deus me dar isso, que é para Deus me dar uma luz, Tudo bem querer chamar a atenção de Deus, sabe? Ele também se alegra em ver que você está buscando Ele, mas buscar de todo o coração. Lá em Jeremias 29, 13 ou 11, fala assim, aliás, 13. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Então, a gente tem que buscar Ele de todo o coração. E quando a gente buscar Ele de todo o coração, não é só naquele momento, não. Você tem que passar um dia conversando, você tem que passar um dia obedecendo o que Ele quer que você faça.
e não fazer naquele momento, oferecer a Deus, buscar Deus naquele momento e passar o resto do dia, né, ali em pecado, sentindo prazer no pecado, pecando, sabendo que está errado, fazendo as suas próprias vontades. Eu vejo muito isso em pessoas que às vezes vai para a igreja aos domingos, hoje eu vou para a igreja, né, eu tenho que buscar a Deus. Aí vai aos domingos, aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aliás, domingo não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em desobediência, não lembra de Deus de forma alguma, fazendo tudo, né? Tudo ao contrário. Os sacrifícios de tolo ele deixa para fazer no domingo, né? Vou buscar a Deus, porque Deus vai limpar os meus pecados que eu vim fazendo durante a semana toda, né? E aí o restante do dia você esquece de tudo, né? Você esquece da palavra do Senhor, do que agrada a Ele. Aí você passa de segunda a sábado ali, ó, em pecado, né? Nas farras, em bebedeira, sabe? Em feitiçaria, fazendo totalmente as coisas que desagradam ao Senhor. Quando chega no domingo, você vai para a igreja. Eu vou para a igreja, né? Porque eu tenho que buscar Deus. Será que é isso que o Senhor quer? Isso é um sacrifício de tolo, tá? É a mesma coisa aquelas pessoas que, eu tenho que estar de joelho, eu tenho que estar de joelho na igreja, porque assim a minha oração vai ser atendida, né? E de repente você tem até um problema de saúde, você não consegue, mas você está ali, sacrificando, porque acha que o Senhor só vai lhe ouvir se você estiver de joelhos, né? Se você estiver fazendo esse sacrifício de tolo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O que o Senhor quer é a obediência. O que o Senhor quer é o seu coração íntegro, reto, né? E vivendo em santidade com Ele, tá? E o restante vocês podem ler aí, que é onde, né, ele fala isso. E aí ele diz que rejeitou, né, Saul como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Ele queria impressionar o povo, na verdade, né? Ele pediu para que Samuel perdoasse. Ele não estava preocupado com o perdão de Deus, que Deus o perdoasse, em em voltar para os caminhos do Senhor. Não, ele estava preocupado com a reputação dele. Volte comigo para que o povo veja que eu fiz o certo, né, que eu sou o rei. Então, e ali Samuel voltou, porém Samuel disse a Saul: não voltarei. Aliás, porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você por ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia, né? O Senhor, aqui ele falou, né? Deus, é como se ele estivesse falando: Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa, né? Ele tirou de você, ele rasgou o reino de você e acabou-se. Ele não vai mudar de ideia, né? Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos. Olha a preocupação tá vendo aí a preocupação? A gente tem que se preocupar é como Deus nos vê. Não é como o povo vai nos ver, não. Às vezes a gente faz as coisas para agradar o irmão, para ficar bem visto nos olhos do irmão e acha que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Se preocupe como Deus te vê e não como o irmão te vê, viu? Como o irmão te vê, vai ser consequência se você estiver fazendo as coisas certas, honrando a Deus e se preocupando do modo como você é visto para Deus. Pequei, mas honre agora diante dos anciãos, tal, diante de Israel. Volte comigo para que adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu, né, Saul, e este o adorou ao Senhor. Samuel mata Agag. Aí Samuel terminou o que era para ser feito, né? Samuel foi lá e fez como deveria ser feito, né? Samuel disse, né, tragam Agag, rei dos Amalequites, e ele o dessapou, né, despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul, né? O coração de Samuel, né? O coração em Deus, coração muito bom, então ele tinha pena, né? O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Aqui a gente finaliza,
né? E lá, mas na sequência a gente vê, né, que Davi é ungido rei, né? O Senhor honrou com a sua palavra, o Senhor honra com a sua palavra sempre. Ele não voltou atrás, realmente, como ele diz aqui. Ele tirou, né? Ele o rejeitou como rei e tirou o reino das mãos de Saul para dar a Davi. Né? Ele tinha escolhido agora um novo rei, né? Mas na frente a gente vê que Samuel vai e unge Davi. Então é isso, né? Não façam sacrifícios de tolo. Prefiram obedecer do que sacrificar, porque o Senhor tem prazer nisso. Ele se agrada muito mais na sua obediência do que nos seus sacrifícios. Tá certo? Eu precisava deixar essa palavra com vocês hoje, que ela flua bastante como rios de água viva, né? Que ela chegue aonde tem de chegar, que os ouvidos de vocês estejam sensíveis, coração receptível para acolher essa boa palavra de hoje. Tenham um excelente e abençoado dia na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.